papelzinho é para vocês escreverem, fazerem uma pergunta, ok? Vocês vão colocar uma pergunta sobre relacionamento, sobre casal, que vocês tenham dúvida. Não precisa pôr o nome, só coloca a pergunta e não leiam a pergunta um do outro de preferência, tá ok? Deixa ser feita aqui em cima, tá ok? E depois vai ser entregue para vocês um número para o casal, que vamos sortear uma cesta de café da manhã, gente, maravilhosa. E outros brindes, né, que nós ganhamos aqui para sortear para vocês, tá ok? Então, já comecem a preencher. Dentro de alguns minutos nós já vamos iniciar, tá bom? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma... Já está há alguns anos casados, tá? Depois vai subir aqui 2 casais que são mais novinhos e médio tempo de casamento, tá? Respondendo essas perguntas, ok? Depois vai chegar a pizza. Algumas perguntas que vocês fizerem ali vai ser proposto para eles responderem, tá? Não vai dar para todas as perguntas, porque a gente tem horário, mas coloque ali perguntas sobre relacionamento, dificuldades, tá? Dúvidas. Podem perguntar. E depois a gente faz um fechamento dando algumas dicas para melhorar o relacionamento, né, entre casais e o relacionamento do casal com o Papai do Céu. Nós colocamos o nome, né, é uma experiência que nós estamos fazendo, vai chamar Podcast A2. E cada podcast A2 vai ter um tema diferente. Hoje é o dia a dia, tá? Então, o nosso primeiro podcast, A2, nós vamos falar sobre o dia a dia. Então, dia a dia tem dúvidas que surgem o tempo inteiro no relacionamento. Coisas que a gente, às vezes, vem carregando, não sabe como falar, não sabe como responder, não sabe como agir. Então, assim, tem os papeizinhos, precisando de mais perguntas, pode colocar, não precisa pôr o nome, tá ok? É só para que a gente possa desenvolver o tema desse podcast, tá ok? E nós vamos ter, os próximos, já temos alguns convidados engatilhados. Então, como nós falamos muito, nosso OP fala muito sobre as montanhas da sociedade, e nós vamos trazer casais aqui de algumas montanhas. De algumas montanhas, né? Montanha empresarial, montanha política, montanha cultural, para estar demonstrando como isso afeta, né, ou melhora a questão de relacionamento e casamento dentro dessas montanhas. Os ajustes que os casais vão fazendo no decorrer dos anos de casado. Então, o processo é nós aprendermos com outras pessoas, de outras áreas, de outros poderes, né, para que a gente possa entender que nós somos normais, porque muitas vezes a gente acha que o problema está só dentro da nossa casa, ou que as dúvidas estão só dentro da nossa casa, só naquelas 4 paredes, e nós vamos ver que não, nós vamos ver que todos os lugares, todas as casas, todos os lares têm problema, igual todos os governos, então todas as cidades. Então, vamos pensar na nossa casa. Eu li na semana passada, no culto passado, o pastor falando sobre reino. E o reino, né, segundo lá o dicionário, ele não está relacionado só a um país, o reino não, a nação. Não está só um país, uma cidade, não. O reino é onde tem pessoas. A nação
é onde tem. Então, a sua casa, eu entendi que o Espírito Santo falou no meu coração que a nossa casa é uma nação. Então, nós reinamos dentro da nossa casa, dentro da nação que é a nossa casa. E dentro de uma nação você precisa ter todas as montanhas também. Então, dentro da tua casa você precisa compreender isso, né? E melhorar a cada dia para elevar o nível da sua nação dentro de casa, né? E o diferencial que nós queremos propor aqui é que tudo isso acoplado com a parte espiritual, porque você, você, todos vamos ter as mesmas dificuldades de pessoas que estão lá fora ou estão no dia a dia no mundo. O diferencial é o seu relacionamento com o papai, que pode mudar tudo. Ele sendo o centro. Então eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Pode colocar esse louvor que está tocando. Ah, eu encontrei o bom tesouro. Ok, amados. Então agora nesse momento, né, puxa o ar bem forte pelo nariz. Como se você estivesse deixando toda a correria do dia, da semana, para você entrar na presença do Pai. E quando nós falamos aqui nesse louvor, fala que nós encontramos o bom tesouro. Maria, ela esteve aos pés de Jesus. Ela parava tudo para ouvir. Então eu quero que vocês tenham esse tempo do louvor para vocês poderem sentir a presença do Senhor. Vai depositando, vai entregando, porque o fardo dele é leve. Pai, nos colocamos agora na tua presença. Receba, Senhor, receba cada carga, receba o cansaço, a gratidão. Desafios que você teve essa semana. Agradeça ao Senhor todas as bênçãos que você recebeu essa semana. Agradeça ao Senhor o seu amado, a sua amada do seu lado hoje aqui. Que nunca será tirada.
olha para a tua amada. Amada, olha para o seu amado e fala que ele é o seu tesouro, que você encontrou o seu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. E dá um beijo no seu tesouro. E o bem mais precioso. Faz essa declaração para o seu tesouro. Tesouro, eu encontrei meu bem mais precioso. Porque eu vejo Jesus no meu tesouro. Eu vejo. Sim, eu quero convidar aqui um casal lindo, maravilhoso, amados, divertidos, amigos. Eu gostaria de convidar aqui, a pastora Glorinha e o pastor Elias. Podem vir aqui, sejam bem-vindos. Recebam com uma salva de palma os nossos primeiros convidados por aqui, subir. E eles vão estar agora, aplicando algo aqui para vocês, para nós iniciarmos. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Sim. Ele falou que ele não está muito acostumado com púlpito, com luzes, que eles são tímidos. Vocês vão ver quantos são tímidos. A dinâmica. Tem mais um microfone? Legal. Boa noite. Shalom. Nossa. Eu vou começar de novo, eu vou entrar de novo, hein? Disfarça. Oi, tudo bem? Obrigado. Estamos aqui. Boa noite. Shalom. Aí, que gente bonita. Vocês estão no lugar certo. Esta igreja é uma igreja de gente bonita. Os feios que nos perdoem, tá? Falando nisso, você sabe a diferença de gente bonita e gente feia? Não. Gente, eu vou explicar para vocês agora. Gente feia é igualzinho a gente bonita, só que é feio. Mas nós aqui, olha que maravilha, hein? Só tem gente bonita. Bom, nós fomos escalados para fazer uma dinâmica com os casais aqui. E nós vamos colocar vocês numa ligeira fria, certo, meu amor? Você quer falar alguma coisa? Eu já estou falando demais. Boa noite, shalom. Tem que falar alguma coisa, não pensam que eu sou muda, né? Sabe o que acontece? Casal é isso. O que eu não tenho, ela tem. E o que ela não tem, eu tenho. A gente se completa. É assim com todos os casais. Então eu sempre fui mais barulhento, mais sassariquento, mais falador. E ela mais observadora. E ela anota tudo, hein? Anota tudo. Quando eu já termino, quando acontece de eu pregar, fazer um casamento, uma celebração qualquer, eu termino e já pergunto para ela: falei alguma besteira? Falei alguma boa? Não, porque ninguém está livre, né? Ninguém está livre de falar alguma coisa que não deveria. Então eu vou convidar a todos a colocarem-se de pé, os casais. Vamos mais para frente, meu amor? Aqui. E vocês vão fazer o seguinte: fica de costa para o seu marido, fica de costa para a sua esposa. Assim, ó. Vamos lá. Deve, assim você fiscaliza. Ó o jeito que ela está encostando em mim. Isso aqui está me cheirando a sacanagem. Dá a mão aqui. Você está com o microfone. Bom, aí é o seguinte: dá a mão aí, segura a mão da sua mulher, do seu marido, porque aí não tem jeito dela te dar um beliscão se você falar alguma bobagem, tá? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma dinâmica, e vamos ver que se os casais se observam, se olham. Falando nisso, maridos, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Há quanto tempo você não fala que a tua mulher é linda? Pergunta para a esposa agora, meu amor. Esposa, há quanto tempo você não diz para o seu marido que ele é lindo? Há quanto tempo, marido, você não sai com a sua mulher, nem que seja para pagar um pastel, um sorvetinho, qualquer coisa assim? E a esposa? Quanto tempo que não acha um tempinho quando o marido convida para sair e falar: vamos?
Nem se for para tomar um picolé. Uma casquinha do Chiquinho. Ah, não. Um picolé de 2,50 é melhor, é mais barato, hein? Aí tinha que ser turco mesmo, né? Mas vamos lá. Mais uma pergunta. Quanto tempo vocês não saem de mãos dadas? Vai fazer um passeio? Nem que seja num shopping. Andar para ver loja. Quanto tempo faz? Você tem mais alguma pergunta, meu docinho? E quando vocês saem, um vai lá na frente, o outro fica para trás, ou vocês andam de mão dadas? E agora a última pergunta agora para os maridos. Quanto tempo faz que você não vai lá no ouvido da sua esposa e fala assim, gostosa? Todo dia, né? É isso aí. Agora vamos lá. De encostado um no outro, eu pergunto. Maridos, você tem que responder. Mulheres, se ele não responder direito, você avisa a gente aqui, hein? Qual é o brinco que a sua mulher está usando hoje? Não pode olhar, não. Não pode olhar, já está de costas que é para não olhar. Ela está de brinco ou não está? Qual é o brinco? João Vitor, eu estou vendo você olhar, hein? É mesmo? Está olhando? Vai. Faça uma pergunta para as mulheres então, meu amor. Mulheres, qual é a cor do sapato que o seu marido está usando? Se é sapato, se é tênis? Ela falou aqui. Esse casal aqui está acertando já, hein? Ele falou direito? Ela falou direito? Falou? Muito bem. Então vamos mais um negócio mais roupa. Mulheres, que camisa seu marido saiu de casa hoje? Você observou? Verde, é? É verde, claro. A gente olha assim. Você falou? Vai. Falei, azul. Mais uma, Glória. Maridos, qual Não, você não está fazendo para as esposas? Você está fazendo para o marido e eu fazendo para a esposa? Como é que é? É. É. Não, você faz para as esposas. Eu fiz para quem? Pronto, coitado. Misturou tudo, mas tudo bem, faz para os maridos então, vai. O marido, que sapato sua esposa está usando? Eu sei que era para falar de roupa, mas... Um mule preto brilhante. Então vou fazer outra para os maridos então, hein? Qual é a cor da calcinha da sua mulher? Nem olhou, né? Você nem observou, hein? Vai logo, mulher, se veste logo. Nem olhou o que ela está usando, hein? Eu falo para vocês até a marca e quanto custou. Vai, Glória, mais uma. Vamos lá, pergunta lá. Não, você... Eu perguntei para os maridos qual a cor da calcinha. Responderam ou não? O pastor está bem quietinho lá no canto, ó. Tá até escondido. Depois nós vamos verificar. Os maridos vão levantar a camisa assim para a gente ver quantos beliscão vocês levaram, tá? Você não olha nada, você não lembra de nada. Esposa. Ombro deslocado. Esposas, a cor da cueca do seu marido que está usando hoje. A minha pergunta é a mesma cueca da semana inteira ou ele pegou uma limpa? Não, porque tem marido que sabe como é que escolhe a roupa? Ele abre a gaveta, pega e cheira. Se o cheiro estiver bom, ele usa. Claro que isso não acontece aqui conosco, evidentemente. Aqui não tem nada disso. Vamos lá. Mais alguma pergunta, meu amorzinho? Agora pegou, hein? Quanto tempo faz, marido? Aí eu ia perguntar para a esposa, né? Agora eu pergunto para a esposa. Quanto tempo faz, esposa, queridas, que você não faz para o seu marido um prato que ele gosta de comer? Mesmo que você não goste da cozinha, tem alguma coisa simples que ele goste, porque às vezes os maridos não estão querendo
coisa sofisticada. Eles estão querendo que você agrade ele. Posso agora? Ó, não precisa me responder, é só para você pensar, hein? Quantos fizeram amor nas últimas 24 horas? 2 vezes. Quem fez 2 vezes? 3 vezes. Ninguém? Só nós, amor. Nossa, viu? Você viu que beleza? É. 3 vezes, só nós. Estamos podendo, hein? Estão podendo. É isso aí. Agora você vira, beija a sua esposa. Pode, claro, agora é a sua vez. Deixa eu só complementar uma coisa. A pastora Cláudia disse que é para a gente do dia a dia. Casais queridos, o nosso dia a dia tem que ser. Quando você namorava, quando você namorava, você se enfeitava, você ficava bonita, ansiosa para encontrar um namorado. Aí hoje você tem talvez 1, 2, 3, sei lá quantos anos de namoro. Acho que ninguém aqui tem 1 ano só de casamento. Tem? Não. Então, no caso, eu e meu marido aqui, nós estamos caminhando para os 48 anos. É engraçado, né? Eu tenho 70 anos, redondinho. Mas eu falo para ele assim, sabe, a minha cabeça parece que é uma cabeça de adolescente. Por quê? Porque eu amo ficar do lado desse meu marido. Ainda bem que é só desse. Eu sinto falta dele. Você sente falta do seu marido quando ele fica longe? Você fica... A maioria das esposas trabalham, eu sei disso. Mas você não fica ansiosa para quando chegar em casa, encontrar seu marido? Não importa se ele está cheiroso, se está cheirando produto do trabalho dele, mas o abraço. Gente, um abraço fala muito. Você não precisa nem falar nada. Como é gostoso a gente abraçar. Como é gostoso ser abraçada. Como é gostoso você ouvir eu te amo. Eu preciso de você. Você diz isso? Ou porque você tem criança, você não tem tempo para isso? Aí você já está errada. Porque a palavra de Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas. Marido, o seu marido. Os filhos estão abaixo do marido. E muitos casais colocam os filhos. Quando tem filhos, colocam os filhos acima do marido. Agora eu sou esposa, não posso, sou mãe, não posso, não tenho tempo para o marido. Então, comece a pensar um pouco sobre esse caso também. Porque a gente, às vezes, erra sem conhecer a palavra de Deus. Eu tenho visto, a pastora tem colocado lá, que o conhecimento traz a promessa que faz na nossa vida, né? O conhecimento. Estão cutucando nós aqui, acho que é pra gente ir embora. Então, gente, olha, só isso. Então, presta atenção no seu dia a dia. Para que nós possamos nós estamos atropelando o que eles vão falar para nós. Esquece tudo, que vocês vão... Eu só quero falar uma coisa aqui, Observe a sua esposa, observe o seu marido. Ela estava se trocando lá, talvez você nem olhou. O seu marido estava lá se vestindo, você nem olhou. Você não sabe se ela está de brinco, de sapato. Observe um pouco mais. Eu até evito um pouco, sabe? De ficar olhando ela se trocar, senão a gente atrasa tudo. Aí, Pode sentar. Gente, nos ajude a receber os nossos convidados, pastor Elias, né, e pastora Glorinha. Uma salva de palmas para eles. Eles já responderam algumas perguntas que a gente ia fazer, que são essas mais fáceis, né?
Eles já se anteciparam. Para as mais fáceis. Agora É. a gente vai para as mais difíceis. As mais Sejam cabeludas. bem-vindos ao nosso podcast A2, o dia a dia. Uhul! Ó, tem até papelzinho. Tô Tá me sendo- sentindo, tô Está me sendo sentindo. transmitido? Está sendo transmitido ou não? Tá sendo transmitido? Gravado. Não, tá sendo Não, gravado, então tá? eu vou embora. Então eu não vou ficar. Ô, Glória, tá sendo Tá transmitido. então eu vivo fico. aí. Então eu fico. Não dá, vai ser gravado para depois ser colocado lá, tá? Então, amados, vocês fizeram algumas perguntas aqui e hoje nós vamos falar sobre o dia a dia. E sobre o dia a dia de um casal, né? Não importa se ele é cristão, se ele não é cristão, tem muitas dúvidas, tem muitos saquequés, tem muitos ser. Vocês não querem sentar os dois aqui na frente, não? Porque aí vocês ficam mais próximos da gente. Só para lembrar, quantos anos vocês são casados? 48. Ok, então acho que aqui eles são os mais antigos de casamento, mais experientes, não antigos, experientes. Dessa vez eu perdoo, tudo bem. Ok, experientes, né? Então, assim, nós vamos tirar aqui uma pergunta, né? E vocês vão estar respondendo, vocês como casal, 48 anos, vivendo juntos, com tantas, né? Vamos colocar desafios, tantas emoções, verdade, tantas emoções, tantas dúvidas, tantos medos, tantas angústias que um casal passa. Nós com 35, oh Jesus, são muitos desafios. Então nós vamos fazer aqui uma pergunta que um dos nossos amados fez. Não precisa se entregar, tá, amados? Façam cara de paisagem, se foi você que fez a pergunta. Tá bom? Não dá risada e faz... Não, cara de paisagem, tá bom? Então vamos lá. Se a mulher não quer trabalhar para ajudar o marido, o que pode ser feito? Então vamos lá. Bom, eu acho o seguinte: casamento, tudo tem que ser de comum acordo, tá? Eu não posso obrigar a minha esposa a trabalhar. Se não é a vontade, essa vontade deve ser respeitada. E, enfim, agora, às vezes o fato de só o marido trabalhar não consegue ter renda suficiente para sustentar a casa. Então, tudo tem que ser na base do consenso, tem que ser consensual. E então ele tem que perguntar: tudo bem, você não quer trabalhar, eu entendo, mas o que você pode fazer para ajudar no nosso orçamento? Porque hoje não está fácil, né? Ó, veja bem, eu sou aposentado, eu mantenho a minha casa, e junto com a minha casa eu tenho todas as despesas e tenho os meninos. Os meninos ajudam um pouco. Agora tem a Emily, que veio de Campos do Jordão, que também ajudou esse mês, tal. Mas não é fácil. Não é fácil administrar uma casa. E os meus meninos, eu tenho uns meninos que comem qualquer negócio que nem engolir eles primeiro. O tamanho dos cabras, entendeu? Então, eu devia ser sócio de algum supermercado, alguma coisa assim. Então, eu acho que tem que haver, a palavra de ordem é consenso. É consenso, para não entrar em atrito, para não entrar em batalha, em guerra entre o casal. E a Glorinha compartilha do mesmo pensamento? Sim, só que eu posso dizer também que, no caso, às vezes a mulher não quer trabalhar porque tem a criança ainda pequena e quer ser mãe mais perto. Então, qual a maneira que você tem para ajudar o seu esposo? Não ser esbanjadora, né? Então, a comida, gente, está cara. Então, não esbanja. Coloca, não sei se vocês vão falar sobre isso, né? Mas ensina os seus filhos a colocar um pouco de comida, mesmo você ou seu marido, para que não jogue do prato no lixo, mas que sim sobre na panela, porque você pode jantar. Sim, sim. Né? Então, o sabão em pó, a água no banho,
tudo controlado. Por quê? A energia. Porque assim você está ajudando o seu marido no orçamento. Aí vai diminuir a conta da água, a conta da energia e outras coisas que a gente sabe que gasta dentro de uma casa. Posso fazer uma pergunta para a senhora? Minha senhora. Ih, ela fez uma cara feia para mim. E cartão de crédito, Shopee, Espera essas só um coisas? minutinho. Já Vocês estão antecipando, né? Vamos lá. O podcast é muito importante, é pá, senão a gente não consegue. A última pergunta, inclusive, quem elaborou foi a inteligência artificial. Tá? Então, vamos Nossa, lá. esse aqui esse negócio é chique, hein? E é uma pergunta legal para vocês que já estão há mais tempo, que é: quais os princípios bíblicos que podemos aplicar para uma boa administração financeira no casamento? Provérbios. É só você ler o livro de Provérbios. Provérbios ensina a você guardar um pouco todo mês. Provérbios ensina você a não desperdiçar. Provérbios ensina você a administrar. Você quer administrar bem o seu dinheiro? Aprenda os princípios. O dízimo, calma, eu ia chegar lá. Agora é o senhor que está me atropelando aqui. Mas ser fiel no dízimo, isso é o primeiro ponto. A primeira coisa é ser um dizimista fiel. Mas aprenda, leia o livro de Provérbios, leia uma, leia duas, leia três. Veja tudo que Salomão fala sobre finanças. Está tudo ali, do começo ao fim. Fantástico. E o que nós temos que entender, eles têm 48 anos de casado. Então, eles já passaram por todos os tipos de discussões. Sim. Né? Já suportaram muitas coisas. E eu compartilho também da primeira resposta, né? Nessa questão da mulher trabalhar, tem que ser o bom senso. Tem que ter o bom senso da conversa, de ver essa necessidade, né? Aonde que podem acertar. Porque se entrar num processo de cobrança, se entrar num processo de apontamento, de acusação, já é gerado um processo de angústia, de dor, e aí a mulher para de falar, e aí começa a criar todo um atrito que vai ficando dentro do lar. Então, lembra que nós falamos muito no QG sobre a comunicação? Então, a comunicação, ela precisa ser clara, né? E o processo que ela falou de esbanjar. Lá em casa, né, nós costumamos comer pouco, nós preferimos que vá e repita do que sobre no prato. Então, você coloca pouco, come, e se você quer repetir, você vai lá e repete. Mas coloca pouco. Então, esse consenso de limpeza, esse consenso de material de limpeza, também nós temos lá em casa. E funciona muito bem. Inclusive, no processo de crise que nós passamos, financeira, nós tivemos que aplicar isso muito fortemente, porque tinha que durar muito as coisas. Então, isso foi um fator assim, primordial. Nós aprendemos muito no tempo de crise, né? Então, tem mais alguma pergunta para eles? Agora a gente vai diminuir, né? Vamos conhecer 2 casais mais novos, estão mais, né? Mas antes eu vou falar o que a inteligência artificial respondeu sobre essa pergunta. E olha que legal, que é muito top. Quais os princípios bíblicos que podemos aplicar para uma boa administração financeira? Praticar generosidade, evitar dívidas, viver de forma simples e planejada, confiando que Deus suprirá. E ela passou um versículo que é Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso aí. Só para completar, então, eu quero dizer a vocês que nós fomos missionários. Nós ingressamos no ministério em 1974, a maioria aqui não era nem nascido. Então, nós enfrentamos uma série de privações. Eu quero dizer para vocês aqui que nunca passamos fome. Aliás, foi sempre o contrário, nós sempre tivemos com muita fartura. Houve uma igreja que a gente era pastor, que cada culto eu ganhava 3, 4 galinhas, porco, abóbora, arroz. É verdade mesmo, eu tinha um galinheiro farto, ovos. Teve uma vez alguém que levou ovos de Angola, 60 ovos levou num pacote para nós, né? Nossa. Então essas coisas assim. Agora, tinha época que a gente não tinha dinheiro para colocar uma meia sola no sapato.
não tinha dinheiro para cortar um cabelo, mas comida nunca faltou. Glória Obrigado. a Amém. Uma Deus. salva de palmas palmas. para esse casal lindo. Obrigada, meu amor. Obrigada, pastor. Imagina. Imagina, é o primeiro. Primeiro pode. O primeiro pode. Agora nós vamos receber aqui, agora vai subir os dois casais direto, né? O Cardoso e a esposa, o Lucas e a Cardoso e Aline. Suzana e Lucas e Aline, sejam bem-vindos. Por aqui, amor. Por aqui, ó. Deixa eles entrar aqui. Nós estamos saindo fora da casa para receber eles. É que a câmera fica só aqui na frente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast A2. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitarem esse desafio. Você vai sentar no banquinho. Não vai ter que pegar o banquinho e sair de mansinho, não. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda. São dois casais jovens, né? Vamos perguntar primeiro para a Aline e o Lucas há quanto tempo vocês estão casados, o que vocês fazem, né? Tem que ligar. Acho que tem que ligar. Puxar pra cima. Som. Somos casados, vai fazer 10 anos agora em dezembro. Eu sou dona de casa, vendo joias. O que mais que eu faço, amor? Dona de casa, empresária. Vendo móveis, vendo arte em feltros. E tenho 2 filhos. E isso aí. É para falar sobre nós? Sobre o que nós fazemos? Meu nome é Lucas, eu sou empresário. Nós temos uma empresa de energia solar, onde ela é administradora da empresa, é isso que ela quis dizer. Ela cuida da finança, da organização, da minha organização também. E nós temos uma construtora, uma pequena construtora, onde nós construímos casas para vendas. Glória a Deus. Estão casados há quanto tempo? 10 anos. Vai fazer 10 anos em dezembro. Aham. 10 Pedroso. anos. Ô, Pedroso, ó. Cardoso, eu tô com o Pedroso, Pedroso lá da ONG. é lá do projeto que nós ajudamos. Boa noite, gente. Shalom. Né? Eu sou Cardoso. Nós estamos casados há mais ou menos uns 12 anos. As contas é mais ou menos uns 12 anos. Porque eu fiz a base assim, né? A gente se conheceu em 2012, né? 2012. Vamos por aí, vamos para 2025, uns 13 anos. Né? Graças a Deus. Eu também sou do ramo de empreendedorismo, né? Graças a Deus. E eu trabalho com vendas para materiais de construção para construtora, né? E quando a gente saiu do CLT, Deus nos abençoou muito nesse segmento, né? A gente andando pela fé mesmo, foi pela fé que a gente começou a andar. E assim vem muita coisa na cabeça, porque como Deus tem nos sustentado nesse período todo. Boa noite, gente. Eu me chamo Suzana e é isso mesmo que ele falou, mais ou menos uns 12 anos. Eu, diferente da maioria das mulheres, eu não sou muito ligada em data. Muito pelo contrário, eu esqueço data. Então, ele é que lembra mais. Então, é mais ou menos uns 12 anos mesmo. E eu trabalho com vendas e é isso. E é isso. A gente tem uma filha, né? Esquecemos que temos uma filha de 5 anos. Tá lá em cima. Nossa bênção. Eu vou perguntar para o Lucas aqui, porque a gente já se conhece uns quantos anos, Lucas? O Lucas era Eu acho solteiro. que vai fazer uns 15 anos. O Lucas era solteiro ainda, né? E a gente acompanhou algumas situações do Lucas, né? Que ele fala, eu acho que é essa agora, né? Ele buscando, né? A parceira dele, né? Aí não era, né, Lucas? Como que sucedeu? Quando que você encontrou a Aline? Nossa. Eu comecei a fazer parte, eu era de uma outra igreja, né? E eu comecei a frequentar a igreja lá e tal, né? Aí eu cheguei nela uma vez, ela gostava de mim, eu não gostava, daí eu cheguei nela uma vez e ela me deu um fora. Aí eu falei, se ela deu um fora em mim, ela pode dar um fora em qualquer um, é essa. Eu quero mulher que sabe falar não.
E aí eu me apaixonei por ela, só que daí ela me deu fora, daí foi difícil, mas a gente deu certo, né? Com muita oração, né? E o que mudou, Aline? A decisão, porque você tinha dado fora nela, ou foi só para Não, criar? eu era apaixonada por ele, eu tinha sonhado com ele várias vezes, que ele me pedia em casamento. Eu comecei a sonhar com ele quando eu vi uma foto dele na casa da irmã dele. E eu já sonhava que ele me pedia em casamento e tal, eu já sabia que era ele. Mas como ele ficava muito de graça com as meninas, a hora que, né, as meninas, assim... Não era para resumir? Eu falei, a hora que ele me pediu, eu falei, não, nós vamos ser só amigos. Mesmo eu, nossa, doendo por dentro. Eu querendo, mas, né, aí ele começou a jejuar, orar. Daí, aí eu vi a busca dele, eu falei, agora sim. Aí na segunda vez que ele pediu, eu amei. E vocês conseguem lembrar como que foi o processo? Porque a dinâmica que foi feita aqui hoje, agora a gente começa a esquecer das coisas, a gente não presta atenção. Mas lá naquele tempo, prestava atenção em tudo. Aonde estava, com quem estava, que roupa estava, se estava bonito, se estava feio, como que estava vestido, se estava rindo, se estava feliz, se não estava feliz. Quando nem era namorado ainda. E agora não consegue nem observar que brinco usa, nem o cheiro do perfume, nem o sapato, nem a cor da cueca. Não é verdade? Então vão refletindo do dia a dia. E o Cardoso e a nossa amada, como foi Como que vocês se encontraram? Nós Bom, é que eu vejo que essa pergunta sempre tem os dois lados, né? Como marcou para a mulher e como isso marcou para o homem. Para mim foi uma fase muito decisiva da minha vida, que quando antes de eu conhecer ele, eu não estava na igreja, estava distante do Senhor. Então, isso me marcou muito, porque não foi só na questão do relacionamento. Quando eu conheci ele, foi como se ele estivesse me resgatando para o Senhor. Porque ele estava na igreja quando a gente se conheceu e eu não. E quando a gente se conheceu e conversou, o primeiro lugar que ele me chamou para ir foi na casa do pastor dele. Então, eu acho que é por aí. E eu queria voltar para a igreja naquele tempo, mas eu não tinha forças de ir sozinha. E foi ele que me levou. Então, eu digo, sempre que tenho oportunidade, eu digo que ele foi uma providência de Deus para a minha vida. E desde então a gente está junto. Então, o que mais me marca de quando a gente se conheceu é isso, né? Tem como esquecer, porque foi quando, de fato, eu fui resgatada, né? Por meio dele. Deus usou ele. Gente, isso é uma declaração de amor. Sim. Isso é uma declaração de amor. Eu sinto uma declaração de amor nisso aqui. E a gente se conheceu no Terminal Santo Antônio, né? Pegava ônibus todo dia no mesmo horário. Eu trabalhava lá na Tateti, ela trabalhava na loja de cosméticos, numa fábrica de cosméticos perto. A gente pegava 2 ônibus, né, de 2 linhas diferentes o mesmo. Não era Deus, gente, a gente se encontrar no meio de tanta gente assim? É incrível. Não, a gente se viu no terminal, né? A gente se conheceu no terminal. Terminal de ônibus e no tempo a Suzana era loira, né? Tinha um cabelo até aqui. Com esse olhinho puxado de japonesa, eu falei, vou namorar essa oriental. E ela não era oriental. Mas foi de Deus, porque a gente se cruzava sempre no mesmo ônibus, pegava o mesmo ônibus. E eu lembro que quando a gente se conheceu, eu dei um livro para ela ler, que foi o Heróis da Fé. Né? Dei um livro para ela ler, o Heróis da Fé. E ali já sonhava já em pedir casamento, essas coisas todas. Foi de Deus, uma coisa assim, né? Glória a Deus, tremendo. Glória a Deus. Agora eu queria saber do Lucas e da Amada, qual foi a maior dificuldade dentro do casamento? Porque assim, a gente acompanha muitos casais. Tem casais que vivem uma lua de mel durante um bom período, mas tem casais que no primeiro mês já começa a ter atrito. Dificuldades. Né? Como foi de vocês? Faz a escolha, casa, tá ali e no primeiro mês já começa a ter atritos, dificuldades, discordância, porque muitas vezes durante o processo, né, não foi profundo, foi artificial,
Mas nunca é tarde, tá, amados? Sejam sinceros. Para mim, eu tinha o sonho do casamento. Então, acabou a festa, acabou tudo, e agora? Era o meu sonho master, assim, o meu alvo principal. Então, quando foi um choque de realidade, a hora que eu vou ter que cozinhar, eu vou ter que... Quanto custa a água, a luz, a energia? Ninguém tinha parado para falar pra gente, viu? Faz as contas primeiro, vê se vai dar. Hoje, quando eu vejo um casal que está noivo, eu falo, não, deixa eu falar para eles, faz as contas primeiro, porque senão é um choque tão grande. A gente comprou tanta fruta na primeira compra, até a escada a gente comprou. Nossa, tinha... Estragou tudo, imagine. Fruta, tipo, mais fruta que tem domingo aqui. Sem noção nenhuma. Então, foi bem complicado, assim, foi um choque. Isso é um fato muito grande. A gente percebe isso. Dentro do consultório, né, eu tenho jovens, né, então, de 17, 18 anos. E isso é um fato. Mas é na questão assim, vou morar fora. Eu alugo uma kitnet, eu alugo um apartamento. E eu falo, ok, então, como que você está planejando fazer isso? Não, vai dar. Aí eu falo, ok, é jovem aprendiz. Ganha R$800, vai alugar apartamento, vai pagar conta de água, vai pagar conta de luz, vai fazer compra, jovem aprendiz. Aí eu falo, então vamos lá, quanto que sai uma água? Faz essa pesquisa, verifica com a sua mãe, com o seu pai, pergunta. Aí eles voltam na outra sessão assim, eu vou ter que esperar um pouquinho mais, agora não dá não. Uma das coisas que realmente falta muito ainda na educação do brasileiro é a educação financeira. Nós somos completamente despreparados e por isso que muitas vezes a gente vive um caos financeiro onde a maior parte da população está endividada. Nós precisamos aprender, eu me coloco dentro, porque a gente aprendeu a duras penas, mas precisamos também fazer com que os nossos filhos aprendam isso. É duro, é difícil? Mas é necessário para evitar, porque vai acontecer o seguinte, se a pessoa não tiver a vida espiritual em dia, vai se separar. Nós temos amigos que já estão no 7º, 8º casamento. Agora nós vamos para a pergunta da caixinha, que rumbam os tambores. Se o marido não gosta de dialogar, o que fazer? Quem quer responder? Na sua casa também acontece isso, gente? Na sua casa também tem que perguntar para os maridos, né? Então, maridos, respondam essa pergunta para nós, por favor. Eu acho que não tem quem não gosta de dialogar, depende do assunto. O cara é quietão, vai falar de futebol, o cara vai escalar o time dele inteiro. Né? Então, às vezes, a mulher entrar no mundo do cara, né, e puxar para o mundo dela depois, acho que é uma boa. Né? Entra no mundo do cara, você chega do nada e fala assim, nossa, aquela xícara tá lascada na ponta, vai ter que comprar uma nova. Aí você começou bem, vai ter que comprar uma nova, né? Então, às vezes, entrar no mundo, eu acho que seria uma boa. Entra no mundo do cara e tira ele de lá pro seu mundo. Eu acho que essa é a pegada. Mulheres, estão ouvindo essa dica de um homem? Vamos lá, responde pra gente, Cardoso. Se o marido não gosta de dialogar, o que fazer? A mulher perguntou. Eu falo muito, então... Mas precisa ver que nem o Lucas falou, o diálogo, né? O que se propõe no diálogo. Porque, às vezes, o que eu tenho para falar não é o que ela quer ouvir, né? E o que ela tem para falar, às vezes, não é o que eu quero ouvir. E em casa eu sou muito falastrão, né? Falo muito. E a minha esposa, não, né? Ela não fala muito. Mas, e aí eu procuro saber do dia a dia, né? E uma coisa interessante, a minha esposa, ela não traz coisa do trabalho dela para dentro de casa. Então, fica difícil o diálogo. Perguntar como é que foi seu dia, lá no trabalho. Alguém encheu o saco, alguém falou, o patrão falou alguma coisa. Não tem como puxar isso. Porque o nosso assunto é mais família, dentro de casa, filhos, né, escola, essas coisas todas, do que trazer algo de fora. Então, eu sou muito falastrão. Eu quero contar logo o meu dia, como é que eu fui, como é que foi nas vendas, o que aconteceu. Mas, às vezes, não é isso. Que a gente começa a ter um diálogo. Eu acho que até é melhor você falar um pouco sobre isso. Né? Deu um embromeixo, não deu não? Eu acho que
com o tempo a gente vai se conhecendo e entendendo um pouco sobre outra pessoa. Então, assim, o que parece difícil, a diferença do casal entre homem e mulher, que parece muito difícil, ao longo do tempo você vai enxergando beleza nisso. Eu amo o fato da gente ser diferente, a gente é muito diferente mesmo. E no casal, normalmente é a mulher que fala muito, né? E aqui é diferente, igual o caso do pastor também é diferente, é ele que fala mais. Então, aprender com essas diferenças e o que a gente estava conversando dessa semana, em alinhar as expectativas, né, na questão do diálogo. O que é o diálogo para você, marido, e o que é diálogo para você, esposa? Para que os dois consigam ter êxito, para que os dois consigam ganhar com o diálogo. Senão ficam só falando, ninguém fala e um não escuta o que gostaria e sai da conversa sem ter resultado nenhum. Então eu acho que é o alinhamento para que o diálogo seja efetivo. E você, Aline, o que você pensa sobre isso? A Suzana falou tudo. Então, o que acontece? Só complementar, Cláudia, uma coisa. Pode, claro. No diálogo, principalmente no diálogo, quando foge um pouco e há algum estresse, gente, é muito importante o diálogo do perdão, de conversar e se acertar e se perdoar, né? Porque às vezes o casal não tem um diálogo sobre algum assunto e aquilo se passa e aí que não vai ter diálogo mesmo. Se você teve alguma feridinha, alguma coisa e não conversar e perdoar, né, colocar uma pedra naquilo, deixar o Espírito Santo agir, né, olha, com certeza você não vai caminhar muito ali, né, vai ser um dia, 2 dias, um emburrado de um lado, outro do outro, justamente porque não houve uma conversa e saber qual foi, estou falando na parte crítica do negócio, tá, a parte crítica, para ter um perdão ali, para se acertar, se perdoar. A gente faz muito isso em casa, né? Eu falo, eu sou cabeça dura mesmo, me perdoa. Então, sempre o reconhecimento, isso dentro do diálogo é importante. E, inclusive, essa parte do perdão é bíblico, né? Então, para um relacionamento, se não tiver isso, não vai dar certo, não. O que você ia falar? Que às vezes tem que marcar o dia do diálogo, né? A gente que tem filho pequeno, a gente não consegue. Tem um dia que a gente fica bravo porque a gente está tentando falar uma frase, terminar uma frase e a gente não consegue. É uma loucura, parece isso, né? Uma loucura. Então a gente marcou uma semana sim, uma semana não. A gente vai sair, minha mãe vai ficar com eles para a gente poder olhar um no olho do outro e dialogar. Senão começa a juntar aquela pecinha com pecinha, daqui a pouco tá explodindo. Aqui tem... Quando não se tem esse bom senso, né, do dia a dia, que é isso que a Aline falou, é uma das coisas que a gente gosta muito, né, de ensinar. Porque ter um dia do casal para poder colocar a conversa em dia, eu entendo que o homem é mais difícil parar para isso. Porque eles são muito resolutos nas coisas assim. Tá acontecendo a coisa, eles encontram solução e se não tem, eles colocam fora e eles deixam lá. É natural para eles. E se eu não tenho como resolver, eu não vou resolver. Então, eu não vou ficar com aquilo na minha cabeça. Vamos para o próximo, depois eu volto lá e pego de novo. E a mulher não, fica lá até conseguir resolver. Porque nós somos ansiosas, nós somos imediatistas muitas vezes. Então, às vezes, ter esse senso de entender isso... mas ela fala assim, eu tenho que trocar a lâmpada. A lâmpada está lá piscando. Está lá piscando. E aí ele chega. Aí você fala assim, a lâmpada está piscando. Aí ele fala, daqui a pouco eu troco. Eu não sei se acontece na casa de vocês. Acontece? A torneira está pingando. A torneira está pingando. A torneira está pingando. Aí você fala assim... Aí você vem com um copo embaixo, né, para aproveitar. Aí você não arruma. Aí eles falam assim, né, daqui a pouco eu troco, né? Aí passa daqui a pouco, aí passa o dia seguinte, aí você dá uns 3 dias, 4 dias, uma semana. Aí você fala, vou falar de novo, né? A luz está piscando. Daqui a pouco estoura todas as outras. Aí você já aumenta o diálogo, não é só a luz está piscando. Daqui a pouco queima todas as outras. Não, mas
A torneira está pingando, a conta d'água vai vir alta. Não, eu já desenvolvi uma técnica para isso. Eu estou com 2 torneiras pingando lá. Aí eu deixo o balde debaixo. Eu economizo água. Não, mas eu estou dando uma dica. Eu economizo água. Sentiu, né? Eu economizo água. Porque na hora que tem que eu senti, imagine você. Eu já pego aquele do balde ali. Tá, gente? Eu tiro foto e mando, posto no grupo. Vamos entrevistar os dois agora. Ei, Gil, como que é quando sente assim? Não. Mas o que eu aprendi? Eu não me estresso. Não fico brava com a torneira, não fico brava com ele. Né? Eu coloco lá o paninho, coloco lá o copo. Sim, pior que é verdade. Então eu não estresso. Eu não trago mais para dentro de mim o processo, porque eu sei que é o jeito dele. Então eu aprendi a aceitar o jeito dele e não me irritar com isso. Mas como fazer isso? Simplesmente olhar para dentro de você e falar: vale a pena eu criar um atrito dentro da minha casa, uma situação, trazer para dentro de mim raiva, rancor, discussão, pensamentos que ficam ruminando dentro de mim, que vão estragar a minha saúde, vai estragar a saúde do meu casamento. Não vale. E é bíblico que está aqui, ó. Como aplicar princípios bíblicos para resolver desentendimentos e manter a paz no casamento. Praticando perdão, paciência e amor, buscando resolver os conflitos com respeito e compreensão. Graças a Deus que nós somos extremamente diferentes um do outro. Se nós fôssemos iguais, o problema era grave. Mas somos diferentes. E essa diferença é que nos torna únicos. E como que a gente aprende isso? Praticando. Praticando todos os dias. Porque no começo eu murmurava, eu ruminava, eu ficava brava e eu falava mal dele para as minhas amigas, para as pessoas à minha volta. E aí vocês já viram mulher sentando e falando: e o meu? E o meu? É igual doença, né? Tá doendo a ponta do dedão, e o meu tá doendo a ponta do dedão e o joelho. Tá doendo a ponta do dedão, o joelho e a cabeça. Não é assim quando a gente vai na casa da família? Ou família, se vocês estiverem assistindo, desculpa aí. Mas, então, o que acontece? Se não tiver a conversa... Então, teve um dia que eu cheguei e falei: eu fico muito chateada quando acontece isso. Mas eu decidi não ficar mais. Eu decidi não ficar mais. Então, isso para ele traz paz. Então, ele pode demorar uma semana, pode demorar 3 dias, mas ele chega lá, tira um dia e vai fazer todos os arranjos que tem que fazer. Às vezes eu tenho que tirar ele das coisas para falar: vamos comigo em tal lugar, vamos fazer. Então, vale a pena. Agora, a gente tem uma outra pergunta aqui, amados. Qual a melhor maneira de conciliar família, ministério, trabalho, sem prejudicar um ao outro? Boa pergunta, né? São tantas coisas. E aqui nas perguntas do ChatGPT, uma das coisas que veio é sobre essa pergunta, né? Como conciliar filho... Como equilibrar a vida familiar, trabalho e ministério. Né? Ó, vocês estavam vendo aqui o ChatGPT. E aí? É uma pergunta difícil, porque, né... eu acredito que tem que ter bem definido o que é prioridade para você. E aí fazer por prioridade. Eu trabalho eu vou falar de onde eu venho. Eu, antes de ser da empresa, eu venho do hospital. Aí você imagina, eu sou enfermeiro, imagina a seguinte cena: um ônibus caiu, uma catástrofe, várias pessoas feridas. Aí tem a criança que está ferida, tem o idoso que está ferido, tem o jovem que está ferido, Você sabe quem que você socorre primeiro? Se você falar: eu acho que quem está mais grave. Não. Eu acho que é a criança. Não. Sabe quem que você socorre primeiro numa catástrofe? Guarda isso, que esse é real. Quem está melhor. Tira o maior número de pessoas. Mas o cara é jovem, maromba, o cara é bombadão, vou salvar ele? Só tá com o unha encravada ali? Você vai salvar numa catástrofe quem é melhor. Então, quando você define prioridade, as coisas correm muito melhor. Né? Então, eu acredito que nessa parte, você definir prioridade, o que é mais importante para você, você consegue rodar muito mais, né? Então, às vezes você perde, voltando para a catástrofe, fica lá 3 horas tentando tirar uma pessoa da ferragem, que você poderia ter salvado 10 que estava melhor do que as pessoas. Então, acho que definir prioridades é fundamental. Definir prioridades.
né? Então, e vocês? O que vocês... Conversar, né? E conversar sobre qual é a prioridade de cada um para tentar entrar em um consenso, porque geralmente a prioridade é muito diferente um do outro, né? Exato, isso que eu ia falar. Prioridades de mulher são diferentes de prioridades de homens. E aí, como que vocês fazem isso? Qual o consenso de vocês? Então, eu até pedi, eu falei para a Suzana, a gente também queria saber, né? Porque a gente vive no dia a dia e tudo é prioridade. Então, o homem, assim, ele vê a prioridade dele dentro de casa, ele vê de uma forma diferente, que é financeiramente. Então, ele tem que ser o supridor dentro de casa, né? Aí, é a primeira parte. É o que está na cabeça dele, na minha cabeça, pelo menos, né? E às vezes não é isso. Então, é com muita graça, a gente fala isso, é com muita graça, com muita oração, para a gente saber desenhar essas coisas, para que a gente tenha um consentimento, né, entre tudo. Eu vou falar a verdade para vocês, assim, uma fórmula eu não tenho. O que a gente prioriza é o bem-estar dentro de casa. Eu, ela, a Olívia, né, a saúde financeira. Então a gente prioriza o bem-estar. E o bem-estar é buscando a presença. Não tem como a gente ser independente de alguma coisa sem Cristo estar no centro. Não tem como. Você quer falar? Eu acho que o próprio dia a dia denuncia aquilo que está a mais. Às vezes a gente quer colocar muita coisa dentro de uma caixinha pequena. E o dia a dia vai denunciar aquilo que está demais, aquilo que está sendo pesado demais. E é uma questão de colocar na balança. Será que aquilo que eu quero vale a pena o preço que eu estou pagando? Será que ter mais dinheiro sobrando em casa, será que vale a pena o tempo a mais que eu estou perdendo fora de casa? Colocar isso na balança. O que eu quero vale a pena o preço que eu estou pagando? E acho que aí isso o Espírito Santo nos fala. Mas também fica muito claro no dia a dia, na correria. Para onde você está indo? Para fazer o quê? Está valendo a pena? Está dando frutos, né? O que você está fazendo, o que você está buscando, está dando frutos para a glória de Deus? Acho que isso responde muita coisa. Sim, aí o processo é pensar, e você pode ver que a gente vai sempre chegar na palavra consenso e comunicação, ou comunicação para ter um consenso. Então, as mulheres que pensam mais, que falam mais, o que acontece? Às vezes eu tenho que escrever, porque assim, muitas vezes dentro do consultório chega justamente isso. Eu não sei como falar, porque ele não me ouve. Então, vocês, homens, muitas vezes precisa ser falado, e nós precisamos ser ouvidas, sentir que nós estamos sendo ouvidas. E há esse cansaço. Então, dentro do que a Suzana colocou, conversar, ajustar, porque tem consensos diferentes, tem pensamentos diferentes. Então, existe homem não gosta de discutir relacionamento, a tal da DR. Né? E mulher quer tudo, que ela quer ter uma DR. Não é discutir uma relação. Eu costumo falar, não fala que você vai discutir, porque a palavra já traz um peso muito grande. Então vamos fazer uma CR, conversar sobre o relacionamento. Não mais discutir sobre o relacionamento, mas conversar, né? Então nós temos, como nós começamos um pouco tarde, eu falei para o Gil que eu vou fazer só um pupurri aqui das perguntas que chegaram. O que é melhor, ter um casamento feliz ou ter razão? Diante de que vocês ouviram aqui, para pensar, para refletir. O que é melhor? Né? Casamento feliz ou ter razão? A maioria dos relacionamentos dão errado porque querem ter razão. Não tem um consenso de orar e de firmar para quem nós estamos servindo. Qual o tipo de atitude que nós estamos tendo um com o outro? É a atitude que o meu pai tem me ensinado na palavra? É isso que ele fala? Então, quando nós alinhamos
com o centro da nossa vontade, que é Jesus na nossa casa, nós vamos ter um casamento feliz, sem ninguém precisar ter razão, porque toda razão é dele, toda lógica, toda forma de viver é dele. Então, nós vamos ser felizes, né? É a forma com que eu penso aqui, né? Tem alguém que tem outro pensamento? Tem, amor? Conselhos sobre alinhamento e expectativa. Consenso e comunicação. Então, está respondida essa. Uma coisa muito importante, que é uma resposta até que a inteligência artificial passou aqui, né? Estabelecendo prioridades claras, definindo limites e comunicando-se bem sobre as necessidades de cada área dentro do relacionamento, e de um e do outro. Então, vocês que estão aqui hoje estão entendendo que parar para ouvir, estar por inteiro é importante. E se tem filhos, deixe os filhos com alguém e saiam, façam um passeio ou vão no shopping, que tem lá os playland da vida, que tem lá as babysitter lá, deixa as crianças brincando, vai sentar longe e conversem, né? Porque muitas vezes a desculpa é o filho para não conversar. Então, eles não podem ser desculpa. Pelo contrário, eles têm que ser incentivo para que essa conversa aconteça. Às vezes é o cansaço também. Então, não tem que ter, porque senão nunca vai acontecer. Tem uma outra pergunta aqui. O que fazer para deixar a mulher mais linda? Ame-a, presenteia, elogia, porque quando vocês elogiam a mulher, elas se sentem o máximo. E vocês, mulheres, não vão falar, eu não acredito que é verdade isso. Muda, começa a acreditar. Se ele está falando, é verdade. Eu era assim, gente. Tem uma pergunta aqui. O Chico falava assim, você está tão linda hoje, ele quer sexo. Por que o relacionamento cai na rotina? E o que fazer para não cair? Muitos casamentos caem na rotina. E olha, lá em casa é difícil ter rotina, porque é tanta coisa, faz uma coisa, faz outra. Tá? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque é necessário também um tipo de rotina para que o casamento prospere, né? Como essa de elogiar, de ter o dia, né, para bater um papo, sair, passear. É necessário. Porque é normal o casal ficar cansado. A mulher fica cansada porque ficou cuidando da casa, porque ficou cuidando dos filhos, porque tem que trabalhar ou porque tem que fazer alguma coisa extra. E o homem também. Então, assim, vamos em tal lugar. Estou morta de cansada. Ei, peraí, eu não posso deixar. Então, precisa fazer um trabalho, um sacrifício extra, mas é para o bem-estar do teu relacionamento, tá? Tem uma outra pergunta rápida aqui. Como entender a agilidade da mulher que faz tudo? Foi Deus que colocou a gente assim. Vocês viram a mulher de Provérbios 31? O marido sai para a guerra, ela lava, ela passa, ela cozinha, ela faz negócios, ela conversa com os mercadores, ela compra, ela vende propriedade, ela ajuda na plantação, ela cuida das servas, ela faz a roupa dos filhos, ela ainda trata dos pobres que passam na rua. E depois está linda, poderosa, para ser elogiada pelo marido. Foi ele que fez a gente assim. Então vamos dar uma salva de palmas para as mulheres, homens. Nós somos incríveis. Então ele falou assim, ele fez muito bem feito. Só mais um pouquinho, amor, vamos lá. Viu como que é casamento? É assim. Vai, mulher, para de falar. Como conduzir uma possível discussão entre o casal e como terminar em um bom acordo, consenso e comunicação. Parar para ouvir e não querer ter razão. Vocês concordam comigo? Quer falar? Pode falar. Ela falou em ouvir, ligou uma luzinha aqui. Ouvir, quando a pessoa está falando, você prestar atenção no que a pessoa está querendo dizer. Não ficar na sua cabeça já tentando dar uma resposta. Isso não é ouvir. Ouvir é você prestar realmente atenção no que a pessoa está falando, tentando trazer para dentro do seu coração o que a pessoa está falando. Não ficar maquinando já uma resposta para dar. Porque se for assim, você não entra o que a pessoa está falando. Só entra por um ouvido e sai pelo outro.
Tem uma aqui. Tem um dia que ela está avançando até na sombra. Como saber se é seguro me aproximar? Traz o chocolate. Não, só pergunta, você está menstruando? Está na TPM? Aí você vai saber se está ou não. Amado, é perguntando, tá tudo bem? Dá pra gente conversar hoje? Não, não tá, então tá bom. Quer água, quer um chocolate, quer um chá? Aí você começa a servir ela, tá? A dica é essa, seja solícito, seja disponível, não olhe para ela com raiva, não olhe para ela com crítica, não olhe para ela com culpa, ajuda. Funciona assim, mulheres? Vocês concordam comigo? Concordam? Beleza, então. Esposa está sempre cansada, mesmo você ajudando no dia a dia. Tem que ver o que está nas entrelinhas desse cansaço dessa mulher. Eu queria falar alguma coisa. Fala, amor. Muitas vezes nós deixamos passar os cuidados com a saúde, né? E isso influencia muito na energia, né? Então nós precisamos entender, pode ser algo emocional, mas pode ser algo também de falta de algum tipo de vitamina ou de algum momento que está passando ali que precisa ser cuidado e verificado, né? Porque é complexo, nós temos um corpo físico, né, também. Então muitas vezes está passando, estou te falando porque eu tive um processo de tomar 1 ano e meio de antibiótico que acabou com a minha energia. Então não é porque eu estava chateado com a Cláudia ou com alguma coisa, é porque realmente meu corpo estava debilitado, né? E a mulher, ela sofre muito mais mudanças físicas do que o homem, né? Então às vezes não é que a mulher está deixando de se cuidar, porque realmente deve estar passando alguma coisa. Então precisamos visitar periodicamente, né? Fazer alguns exames para certificar que está tudo ok, né? Então a parte mental, física, né, e espiritual. Não, que esse negócio de sentir, né? A Aline tem essas às vezes. Ela fala assim, oi, tudo bem? Tudo. O que foi? Nada. Aí, como sentir? É uma pergunta. Mas fala pra mim o que está acontecendo. Não, nada. E aí, porque eu sou muito claro. Gostei disso. Não gostei disso. Não, tá bom. Não tá bom. Vamos, não tô afim. Né? E ela eu falo da experiência que eu tenho, é muito de, o que eu estava pensando, dá vontade de fazer assim, ó. É difícil, assim, como homem, né, saber o que pensa. Se eu pergunto, não é só o que pensa, porque fala o diálogo, mas eu pergunto, ela não quer falar nada. Então assim, é duro. É o servir, carinho, amor, abraço, que muitas vezes só necessita desse contato, né? E nós, no dia a dia, na correria, às vezes deixamos passar que, às vezes, um abraço pode fazer mas um abraço, né, transmite segurança, transmite bastante coisa. É atitude de amor. Então, Lucas, quando a Aline estiver dessa maneira, é acolher. E fala assim, quando você estiver pronta para falar, eu estou aqui para te ouvir. Ela faz... Porque às vezes está lá dentro da cabeça um monte de minhoca, de coisas que está passando, que está dentro dela e ela não consegue se expressar. Então nós somos assim, homens. Então acolhe, só abrace e fala, quando você estiver bem para falar, eu estou aqui para ouvir. E a mulher a mesma coisa para o marido. O marido às vezes chega com a cara amarrada em casa, você fala, quer conversar? Não. Tá tudo bem? Tá. Ok, quando você quiser conversar, eu estou aqui. É a melhor deixa que você tem, a melhor maneira de deixar ele confortável. Perguntaram sobre sexo, peraí. Qual o melhor horário para fazer amor? O horário que você quiser. Não é assim? Qualquer horário. Não, eu vou falar por mim. À noite, para mim, é o pior horário. Eu não gosto. Eu não sei, eu prefiro durante o dia.
né? Eu não sei vocês aí, né? É igual a Cláudia quer correr de manhã. Eu quero fazer correr caminhada de à manhã. noite. Ele quer fazer caminhada à noite. Mas, Né? amém. Agora, e uma coisa sexo que eu é a queria mesma falar. coisa, tem mais disposição de manhã, outro tem mais disposição à noite. Então, conversa, consenso, né? E tem que ter, tem que ceder. Sobre sexo, o casamento não pode estar embasado em sexo. Porque um dia ele acaba. E acaba mesmo. E aí vai acabar o seu relacionamento, você vai separar e casar com outro. Não pode estar. Tá? O sexo é só um complemento. Né? Vai chegar um período que a mulher não vai estar tão atraente lá como no começo. O homem também não vai estar tão atraente como no começo. A gente trabalha lá na ONG da terceira idade, eles são foguetos, gente do céu. Né? Eu falo assim, eu aprendo muito com eles. Eu falo, nossa, se eu chegar com essa disposição que vocês têm de namorar, de beijar, a gente vê os velhinhos beijando na boca. É muito... Quando a gente tem a idade que a gente tem, a gente fica pensando lá 70, 80 anos, 90. Beijando na boca. Beijo na boca mesmo, gente. Eu falo, uau! O que vocês falaram aí? O que vocês falaram aí? É nada. É para compartilhar. Olha, perguntaram assim, se a esposa fica de mau humor com a casa bagunçada, como lidar com a onça? Arruma a casa. Arruma a casa. Funciona. Arruma a casa. Ajuda ela a arrumar a casa. Quer deixar a mulher feliz quando chega em casa, tá tudo limpinho, cheirosinho. Não tem segredo para isso, não. Põe o lixo do lado de fora. Não é, Elias? Tá certo? Não é, pastor? Põe o lixo do lado de fora. Tá? Como fazer O que eu faço com a minha esposa? Um casamento durar? Conversa, diálogo, comunicação, consenso. Acho que a nossa palavra da noite vai ser isso, consenso, comunicação. Por que às vezes você é tão quieto? Por que às vezes você é tão quieto, marido? Por quê? Por que às vezes vocês são tão quietos? Tem nada pra falar. Fora você, tá, Cardoso? Por que você às vezes é tão quieto, meu amor? Tem nada para falar. Tem nada para falar. Tá na caixa, do vazio. Para que você quer que ele fala? Inclusive, na hora que eu estou na televisão assim... É o exercício que eu faço. Vazio. Gente, é um exercício que eu estou aprendendo a fazer. Eu falo assim, nossa, essa parte masculina minha eu tenho que aprender a desenvolver, entrar na caixinha do nada, para descansar. Aí, de vez em quando, o meu filho fala assim, nossa, mãe, você não quer sair da caixinha do nada. Eu falei, nossa, eu entendo por que vocês gostam de ficar nela, é tão bom. Nossa, não tem que se preocupar com nada, não tem que fazer comida, não tem que lavar louça, não tem que... Então, eu entro na caixinha do nada, às vezes. Então, mulheres, eu dou a dica para vocês, entra na caixinha do nada. Uma dica para o marido que trabalha demais. Marido, o que essa esposa está falando aqui? Hein, marido? Pare para pensar, o que essa esposa está falando aqui? Ela está pedindo socorro. Me olha, me vê. Mas eu vou defender o marido um pouco. Se o cara está aqui, é porque ele já está dando um passo. Já está dando passo, lógico. Todos que estão aqui, todos os casais que estão aqui estão dando passo. Então, olha, eu sei que está aqui, parabéns. Parabéns mesmo, uma salva de palmas para vocês. Aqui a gente falou sobre o casal sair, quantas vezes por mês, comunicação e bom senso, tá? Como ajudar a minha esposa quando ela está de TPM, traz chocolate para ela. De repente ela não gosta de chocolate, mas faz um carinho, né? Lava a louça, fala descansa, põe um negocinho quente na barriga dela, faz massagem no pé dela. Ela vai falar assim, nossa, que delícia, passa TPM. O Gil faz isso anteriormente. O que fazer quando o seu cônjuge te deixa muito chateado ou chateada? Conversa. Olha, o diálogo é assim, o diálogo não agressivo, o diálogo, uma comunicação, né? Ela tem que começar. Precisamos conversar, eu tenho algo para te falar. Quando você ouvir isso da sua esposa, você fala assim, ok, agora nesse momento eu não estou pronto
Posso tomar um banho, a gente senta e conversa, mas se disponha, não vira as costas, não deixa. A mesma coisa o marido. Olha, você tem feito coisas que eu não tenho me agradado. Então você já não se arma e se defende. Vocês estão aprendendo uma comunicação não violenta. Então chega e fala, ok, ele vai falar algo que eu posso ficar muito brava, mas eu tenho que ouvir porque ele precisa falar. Então aí você para, se desarma, ora, peça ao Espírito Santo para te dar discernimento e sabedoria. E quando você não souber responder, qualquer um dos dois, simplesmente fale, olha, eu não sei o que te responder a respeito disso, mas eu vou pensar a respeito. Isso começa a alinhar o processo dessa comunicação do casal. É uma comunicação não violenta. É uma comunicação assertiva de ambas as partes. Agora, ficar calado, virar as costas, bater a porta, deixar falando sozinho, o que vai trazer? Uma comunicação agressiva. Vai machucar, vai ferir. Então, é importante. O marido está quieto, olha, eu estou ficando incomodada com o seu silêncio. Não está me deixando bem. Quando você estiver pronto para conversar, você me avisa. Relaxa, coloca na mão do Senhor e aguarda. Quando ele estiver pronto, então você foi assertiva de falar. Você foi assertivo de falar. Fez sentido para vocês o nosso bate-papo hoje? Uma salva de palmas para os nossos convidados. Ó, o cheiro da pizza tá bom, já chegou, né? Então, nosso podcast, né? A dois, Obrigado. Muito obrigada mesmo. Foi incrível. Doeu. Foi ótimo. Amém, amém. Glória a Deus, amados. Foi muito bom. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que não foi respondida, se alguém quer levantar a mão. Não? O relacionamento a dois, ele pode ser simples e pode ser complexo. Pode ser feliz e pode ser traumatizante, né? O que nós precisamos é quebrar isso, né? Quando a gente coloca a nossa vida espiritual, né, a parte mental, né, e a parte física buscando equilíbrio, as coisas prosperam. Principalmente o aprendizado, né? Se você busca conhecimento, você pode tropeçar, mas você vai saber pedir perdão, você vai saber voltar nas diretrizes de um bom casamento, né? Isso é importantíssimo. Bom, amados, nós estamos chegando ao final e eu quero agradecer a presença de todos, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo. Nós vamos aprimorar, esse foi o primeiro, né? E nós estamos agora na semana de tabernáculo, né? Então nós sabemos que é uma data muito importante, nós sabemos que são abertos portais nos céus, que o Senhor está olhando. Então a Bíblia, eu puxei isso aqui rapidinho, eu vou ler para vocês. A Bíblia fala sobre tabernáculo como um espaço de comunicação entre Deus e os homens, enquanto que o casal deve ser unido em tudo que for possível. O tabernáculo era uma habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel, desde Êxodo, né, do Egito, até a conquista da terra em Canaã. O tabernáculo era um santuário onde o Senhor poderia habitar entre o seu povo. Era um espaço de adoração e sacrifícios e consistia em 3 divisões: o pátio externo, o santuário e o lugar santíssimo. Apenas Moisés e o sumo sacerdote podiam entrar no lugar santíssimo. A Bíblia também fala sobre o casamento, que é um sacramento celebrado pelos cônjuges e abençoado pela igreja. A Bíblia diz que o marido e a mulher devem ser unidos em tudo que for possível e que a intimidade sexual é uma expressão de amor que traz felicidade, união ao casamento. Então ele diz que aqui há uma comunicação com Deus. Então esse alinhamento, esse consenso, esse discernimento de não ter uma comunicação violenta, mas uma comunicação assertiva, que uma comunicação assertiva não é quem está certo, é eu poder falar para o outro
e saber que o outro está me ouvindo, é poder ser claro nessa comunicação, no que eu estou sentindo. É assim que o casamento cresce, e é assim que a nação, que a sua casa, se torna um reino dos céus dentro da sua casa, e você se torna exemplo para as pessoas que vão estar próximo de você. Você se torna um imã de atração para outros casais, e assim nós vamos transformando casais e mais casais e mais casais e mais famílias, tá? Então é essa a mensagem de hoje. Pode falar, amor. Tá fechado? Então vamos ficar de pé para nós orarmos. Agradecendo, né, o nosso AP, José Nildo, a nossa pastora Estela, né, que nos tem orientado e temos caminhado já quase 19 anos juntos, né? Agradecer essa casa maravilhosa, a todos que colaboraram. Aos casais que nos ajudaram aqui, muito obrigada. A Tônia, que eu peço socorro e ela está sempre lá, né? E o irmão Heraldo, né, que sempre permite ela estar também, né? Porque ela também tem a casa dela, né? Todas as mulheres dessa casa que são lindas, maravilhosas, abençoadas. Então, todos que nos ajudaram, Yasmin, Lucas, Lúcia, né? E nós vamos agora comer uma pizza abençoada, gostosa, deliciosa. Então, vocês vão estar se servindo e vindo para a mesa, aproveitar para conversar, trocar ideias, né? E eu gostaria só de colocar o louvor um pouco mais alto. Nós vamos só... ou faz só a oração, não põe o louvor? Faz só a oração, depois vocês ficam depois escutando. Depois tem o sorteio durante o... Tá, eu vou estar fazendo o sorteio enquanto vocês estiverem se alimentando. A gente faz o sorteio. Então, papai... Nos colocamos agora na tua presença. Pode continuar, amor. Senhor, abençoe cada casal aqui, Senhor. Sim, que eles Jesus. sejam bênçãos de relacionamento, bênção dentro da casa deles, Senhor. Que eles sejam prósperos, que tenham saúde, que a saúde física, mental e espiritual seja equilibrada de acordo com o que o Senhor quer. Que dentro da casa deles reina o Espírito Santo de Deus, Senhor. Nós já abençoamos, Senhor, a volta deles para casa, abençoamos essa comida, Senhor. Multiplica as vitaminas e tira as toxinas, Senhor, que ninguém fique doente, ninguém engorde por causa dessas pizzas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.